nosso Não, evento. e a coisa mais impressionante Porque- que eu achei é que ontem, com essa história dessa minha amiga que está hospedada na minha casa, e ela veio correndo e falou, é do Terra, eu uso direto, você vai adorar, eu não conhecia. Aí ela pegou, botou, eles me mandaram o difusor, ela botou no meu quarto, O que você achou? e ela falou assim, vou te botar o lavanda. É isso. Aí botou o lavanda e eu dormi, que foi uma beleza. Eu estava com uma mordida aqui nas costas. Aí ela falou, peraí que eu vou passar esse aqui. Gente, sua Ela amiga já é boa. começou e agora eu já estou tendo... Vou chegar em casa e vou ter uma aula outra vez do Terra com ela. Mas é... Boa noite a todos. É um enorme prazer, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por me ouvirem. Eu queria começar esse nosso encontro falando de felicidade. Primeiro porque eu dormi muito bem. Vou contar uma história rápida para vocês. Uma improvisação que me aconteceu ontem. Eu estava em casa e o do Terra me mandou um presente. Eu confesso a vocês que eu não conhecia. E eu tenho uma hóspede na minha casa, que está hospedada na minha casa. E eu disse a ela, pegue por favor um presente que o porteiro colocou no elevador. Ela veio lá da porta assim, é do Terra. Eu disse, eu não conheço. Ela me deu uma aula de cada óleo essencial, colocou o difusor no meu quarto, colocou lavanda e eu dormi feliz. Isso não é um comercial, isso aconteceu ontem. E é sobre felicidade que eu queria começar falando com vocês. Ou melhor, sobre essa busca pela felicidade, que é uma coisa que nos une e nos confere a todos a capacidade de ser humanos. Pascal, o grande filósofo do século XVII, dizia que a busca pela felicidade é inerente a todo ser humano. Quanto a isso, não há exceção. Toda e qualquer ação feita por todo e qualquer homem na face da terra é movida pela busca pela felicidade. A busca pela felicidade, sem dúvida alguma, é a coisa mais bem distribuída do planeta. Eu falei do Pascal e não falei à toa, porque eu particularmente acho que felicidade tem muito a ver com filosofia. Não se preocupem, não é uma palestra filosófica, até porque eu não tenho erudição para tal. E agora me lembrei de um professor que eu tinha que dizia que filosofia é uma coisa tão extraordinária, mas tão extraordinária, que ele dizia, eu ensino a filosofia há 20 anos e até hoje não sei o que é. Mas, enfim, a busca pela felicidade tem a ver com filosofia porque tem a ver com conhecer-se. Filosofia, etimologicamente, é o quê? Busca por conhecimento. A busca, o amor pela palavra, o amor pelo conhecimento. E eu acho que conhecer-se, entender-se, é uma coisa muito importante que vai nos ajudar a desenvolver ferramentas para que nós possamos cada vez trabalhar melhor, viver melhor e transformar o nosso entorno. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque ao longo da minha carreira, da minha longa carreira, sempre que as pessoas me encontram em lugares públicos, em teatros, em restaurantes, em aeroportos, as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta. Como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você consegue realizar tanta coisa? Como é que você consegue empreender tanta coisa? E eu nunca parei muito para pensar, porque as coisas foram acontecendo na minha vida, e eu fui fazendo, mas de uns tempos para cá, por que as pessoas me perguntam tanto isso, eu comecei a revisitar a minha carreira, tentando responder essas perguntas para mim mesmo. E acabei de brincadeira criando uma receita de 10 ingredientes, que eu digo que é a receita do sucesso, mas não é, porque se fosse já estava patenteada e sendo vendida. É uma receita de bem-estar, é uma receita de bem viver, é uma receita de bem se posicionar no planeta. Veja bem, o Epicuro, que é um filósofo grego, vou voltar para a filosofia. Epicuro dizia uma coisa genial, ele dizia que filosofia é uma atividade através da qual, que através do pensamento e do discurso,
nos proporciona a felicidade. Reparem que ele diz que é uma atividade, é um exercício cotidiano. Pensar na sua vida é um exercício cotidiano. Então vamos à receita. A receita como uma receita culinária. Uma vasilha bem grande, porque são 10 ingredientes, você vai colocar muitas xícaras, ou eu não sei que medidas vocês vão usar, mas eu uso xícaras. O primeiro ingrediente, por mais insólito que pareça, é poesia. Coloque muitas xícaras de poesia na sua vida. Você vai dizer, Falabella, como é que eu vou pensar em poesia nesse momento? É fundamental. Um olhar poético para a vida é fundamental. Encher a nossa existência de metáforas é fundamental. Por quê? Porque a poesia nos obriga a pensar de uma maneira específica, de uma maneira muito particular. A metáfora obriga o nosso cérebro a fazer uma ginástica muito interessante e muito necessária. Quando você ouve, por exemplo, um verso, digamos, da Cecília Meirelles, aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteiro. A metáfora te obriga a fazer uma ginástica muito específica no cérebro. E este tipo de pensamento se adequa a várias situações da sua vida. Pensem de uma maneira poética, olhem para a vida de uma maneira poética. A vida nos oferece momentos poéticos cotidianamente e nós precisamos estar com os olhos treinados, porque assim nós vamos criar ilhas de sensibilidade na nossa existência. Ou seja, você rala, chega numa ilha de sensibilidade. Rala, trabalha, chega numa outra ilha de sensibilidade com aqueles que você ama, transformando o seu entorno através da poesia. Eu tenho uma história muito particular com uma poeta que é uma das minhas poetas favoritas, a norte-americana Emily Dickinson, que sem dúvida alguma talvez seja um dos grandes nomes da poesia de língua inglesa do século XIX. Emily Dickinson viveu toda a sua vida numa pequena cidade em Massachusetts, nunca saiu dali, não teve nada na vida dela, ela era filha de um pastor luterano, aprendeu a fazer bolo, a limpar a casa, porque mulheres naquela época não tinham uma educação formal. E secretamente, Emily Dickinson foi escrevendo talvez uma das mais consistentes obras poéticas do século XIX em língua inglesa. Então eu queria dizer um poema dela, que eu acho que é um poema que resume essa necessidade de ter uma visão poética para a vida. O poema diz o seguinte: a mente é mais vasta do que o céu, pois se postos lado a lado, a mente pode o céu conter, e mais você e uns quebrados. A mente é mais profunda do que o mar, de azul a azul medido, uma pode o outro absorver, como se a esponja tivesse o balde engolido. A mente pesa tanto quanto Deus. Se o instrumento de pesagem é bom, a diferença, se houver, é a da sílaba para o som. E eu pergunto a vocês, qual a diferença da sílaba para o som? E a resposta é o segundo ingrediente da nossa receita. É a palavra, é comunicabilidade. Então, o primeiro ingrediente, poesia, coloque muitas xícaras. Segundo ingrediente da nossa receita, comunicabilidade. É fundamental. Mas não é apenas comunicar-se, não é apenas falar bem, é verdadeiramente ter um olhar específico para o outro. Eu acho que talvez a grande descoberta da ciência no final do século passado, no final do século XX, nos anos 80, para ser mais preciso, foram os cientistas italianos que mapearam uma área do cérebro a qual eles deram o nome de neurônios espelho. E são esses neurônios espelho que nos permitem nos colocarmos no lugar do outro.
e efetivamente entender por que momento o outro está atravessando. Em várias situações da sua vida, principalmente no trabalho, que é quando nós não conhecemos tão bem todas as pessoas que nos cercam, mas temos a obrigação e a necessidade de olhar para aquela pessoa e entender o momento que ela está passando. Bom, na sua vida pessoal, não preciso nem dizer que isso é fundamental. Você entender o seu núcleo familiar, entender que cada um ali está desempenhando um personagem e que você precisa entender de que maneira se relacionar bem com todos eles. No trabalho é fundamental. Eu tenho uma história que eu adoro. Uma vez eu fui a um jantar na casa do cônsul americano, ele morava no 15º andar, na cobertura, e quando eu cheguei, a grande Ruth de Souza, nossa grande atriz, esse ano estamos comemorando 100 anos do nascimento dela. A Ruth de Souza estava sentada na portaria, toda arrumada. Eu cheguei e falei, oi Ruth, oi, vai subir, vai para o jantar? Ela falou, vou. Estou tomando um ar aqui porque eu vou enfrentar as escadas. Eu falei, mas você vai subir 15 andares? Você não vai subir 15 andares. Ela falou, não, eu não suporto, eu tenho fobia de elevadores. Eu falei, não, mas vem comigo, imagina, você não vai subir 15 andares, vem comigo, você está de salto, vem comigo. Tanto eu fiz que ela veio. E no momento em que a porta do elevador se fechou, eu olhei para ela. Eu tive um olhar real para ela e vi o tamanho da fobia dela. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que dizer para ela, porque eu tinha forçado uma barra para ela entrar no elevador. Eu aí disse, você quer um abraço? E ela se aninhou aqui, eu não tinha nem tanta intimidade com ela, e ela com a cabecinha aqui, eu abracei assim, o elevador subindo, eram 15 andares, e ela com a cabeça aqui olhou para mim e disse assim, obrigada pela intimidade, Falabella. Eu falei, disponha, Ruth, disponha. Mas esse olhar, que é um olhar que nós realmente temos dificuldade de ter, porque a vida vai nos empurrando, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, nós geralmente atropelamos as pessoas. Então, parte desse nosso exercício filosófico de nos olharmos e olhar para o entorno é realmente aguçar esse olhar para o próximo. Eu uma vez estava dando uma palestra para um grupo de donos de supermercado no Rio Grande do Sul. Eles não eram donos de cadeias, eles tinham pequenas lojas. E um cara levantou e falou assim, Falabella, qual a analogia que tem a minha vida com a sua? Eu falei, você conhece todas as suas caixas do supermercado? Porque eu conheço todas as bilheteiras quando eu trabalho. Sei da vida delas, sei por que momento elas estão atravessando. E isso faz toda a diferença, são elas que vendem o meu ingresso. Se elas não estiverem felizes, o meu show não vai estar bem. Então, comunicabilidade, este olhar para as pessoas é fundamental. Recapitulando, poesia, muitas xícaras de poesia na sua receita, muitas xícaras de comunicabilidade, um real olhar para as pessoas. E cada vez isso é mais necessário. O terceiro ingrediente que nós vamos acrescentar à nossa receita é básico, disciplina. Claro, todo mundo tem que ser disciplinado, claro. Todo mundo tem que chegar na hora, tem que saber aquilo que precisa fazer. Agora, o grande segredo é gostar de ser disciplinado. Aí reside o segredo. E eu devo muito a Cláudia Raia. Eu trabalhei muitos anos com Cláudia Raia e talvez pela formação de bailarina da Cláudia, ela é uma mulher de uma disciplina absoluta e me ensinou ao longo desses anos de convivência a gostar de ser disciplinado. Eu fiz 2 musicais com a Cláudia e a Cláudia é uma coisa impressionante. Todos os dias, domingos inclusive, a Cláudia estava com fone de ouvido, correndo na esteira e cantando a trilha do musical. E eu me lembro que um dia eu encontrei, ela estava na academia, eu falei, Cláudia, outra vez? E ela me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ela me chama de bebê, ela falou, bebê, eles não pagaram para me ouvir ofegante. Eu falei, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão.
é um prazer em ser disciplinado, um prazer o prazer no trabalho. Vejam bem, isso é uma coisa que nós todos precisamos estar atentos. Até o século XVIII, trabalhar não era uma coisa boa. Então, há muito pouco tempo que o trabalho é valorizado. Até o século XVIII, só escravos trabalhavam, não é? Quem era chique, quem era elegante, não trabalhava. Não era bem gostar-se de trabalho. Do século XVIII para cá é que nós começamos a valorizar e gostar. Então, nós temos que nos livrarmos dessa herança genética, desse nosso DNA de achar que trabalho é uma coisa maravilhosa. Disciplinar-se para o trabalho é uma coisa libertadora. Disciplina jamais aprisiona. Disciplina sempre liberta. Eu hoje em dia, confesso a vocês, eu não era um camarada disciplinado. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais disciplinada, devo muito a Cláudia por isso. Mas eu tenho um prazer hoje em dia e me tornei uma pessoa muito mais produtiva. Descobri, por exemplo, que eu sou uma pessoa das manhãs. Eu gosto da manhã, eu gosto do dia nascendo. Eu acordo muito cedo. E eu acordava, ficava na cama. Hoje em dia não, eu acordo, faço ginástica e vou escrever. E tenho escrito com grande qualidade pela manhã. Transformei a minha vida, organizei a minha vida dessa forma e me dá um prazer tão grande saber que eu, hoje em dia, tenho prazer em ser uma pessoa disciplinada. Então, coloquem isso no espelho do banheiro. Disciplina jamais aprisiona, disciplina liberta. Poesia, comunicabilidade, disciplina. Quarto ingrediente que não pode faltar na nossa receita de bem-estar, bem viver e bem conduzir a nossa existência: adaptabilidade. E nunca antes isso foi tão necessário, né? Certamente eu estaria aqui com uma plateia. Hoje em dia estou aqui falando para uma câmera, porque a pandemia nos obrigou a nos adaptarmos a novas linguagens. Adaptar-se a um momento adverso é uma coisa que nós sempre vamos ter que lidar e vamos ter que resolver. Quando a gente escreve, né, nós que somos autores, a Thalita está apresentando, é uma autora, cada vez que nós nos debruçamos sobre uma obra para escrever, nós estamos pensando no público que nós vamos atingir. Então nós adaptamos. Se eu vou escrever um sitcom de comédia, é uma linguagem. Se eu vou escrever uma novela, é outra linguagem. E assim é na vida, e assim é no trato, assim é no trabalho. Eu me lembro que no final dos anos 90 eu quis ser produtor. Eu falei, eu vou abrir o meu leque. Eu quero cada vez mais poder abrir o leque. Então eu resolvi que eu ia produzir. E eu estava na Broadway e eu comprei os direitos de uma peça que foi um filme de grande sucesso, chamado The Graduate, que aqui se chamou A Primeira Noite de um Homem. Tinha sido muito bem montada na Broadway, eu comprei os direitos, chamei a Vera Fischer. A Vera Fischer falou, ok, para fazer a Mrs. Robinson, que era o papel principal, vamos fazer. Vera Fischer, Miguel Falabella. Falei, tá tudo em cima. E me apresentaram um cenógrafo que me trouxe na época, isso da computação gráfica ainda era incipiente. Ele me apresentou um projeto espetacular. Tudo entrava, tudo saía, tudo era perfeito. Maravilhoso. Ensaiamos. No ensaio geral as coisas não foram muito bem. O cenário não entrou, não saiu, as luzes não se acenderam. E na noite da estreia, imaginem vocês, era uma quinta-feira, o Rio de Janeiro inteiro estava na plateia, foi no Rio. Era um who's who na plateia. Eu fiquei no fundo do teatro, assim, de braço cruzado, nervoso, vendo o filho nascer. E nada deu certo. Nada.
Nada entrou na hora que tinha que entrar, nada saiu na hora, a luz não acendia, a porta não subia, tinha a famosa cena da Mrs. Robinson que vinha nua, a Vera Fischer nua, ninguém viu a Vera Fischer nua porque a porta não subiu. E eu ali atrás, suando frio, falando, meu Deus, eu estou quebrado. As pessoas começaram a rir, porque estava risível a situação. Enfim, foi um desastre. Todo mundo foi embora. E aí eu falei, bom, se eu deixar esse barco afundar agora, eu estou perdido. É hora de ter adaptabilidade. Eu vou ter que transformar esse espetáculo em alguma coisa real, concreta. Nos reunimos, o que vai fazer? Não vai funcionar. Né? Já sabemos que desta maneira nada vai funcionar. É porque foi um cabo. Não foi um cabo. Não está funcionando e não vai funcionar. Então ficamos ali naquele brainstorm e finalmente chegamos à conclusão de que nós íamos colocar naquela madrugada todo o cenário sobre rodas de mala, essas rodas maravilhosas que se movem para todos os lugares. E na manhã do dia seguinte, reensaiamos todo o espetáculo com o elenco mexendo. O elenco trazia o cenário. O elenco levava o cenário embora. Não foi o espetáculo que eu tinha desenhado, mas foi um espetáculo. Na sexta-feira apresentamos um espetáculo decente. Na primeira sessão de sábado, bem melhor. Na segunda resultou. E no domingo eu tinha um espetáculo. Não foi o espetáculo que eu sonhei, mas foi um espetáculo. Eu não me permitir afundar por causa de uma adversidade. Eu me adaptei a uma situação adversa e sobrevivi a ela. Então, adaptabilidade, e principalmente porque nenhum de nós hoje em dia sabe o mundo que vai encontrar lá fora. Nós imaginamos que as coisas voltarão a ser como elas eram. Será? Seja lá que mundo vamos encontrar lá fora, todos nós vamos ter que nos adaptar a novas realidades, a novas formas de fazer. Então é fundamental. Recapitulando, poesia, muita poesia. Recapitulando, poesia, muita poesia. Emily Dickinson, tá? Poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade. Quinto ingrediente, praticidade. Sejamos práticos. Por favor, é fundamental. Não, o mundo não comporta mais indecisões desnecessárias, problemas desnecessários. Nós não podemos roubar de nós mesmos a praticidade que, em última análise, faz com que nós realizemos empreendimentos e a nossa vida. Eu digo que mala alheia, a mala dos outros, a gente só carrega por gentileza. Se quiser fazer uma gentileza. E a gente precisa aprender a dizer não. Principalmente nós que somos criados, já tem que ser bonzinho, não. Dizer não não é ser mal, não. Se aquilo não te interessa, se aquilo realmente não vai te levar a lugar algum, diga não. Eu estou dizendo isso para vocês e dizendo para mim que eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade em dizer não ao longo da vida. E apanhei muito por causa disso. Eu me lembro que eu fiz um grande sucesso no teatro chamado A Partilha, talvez a minha peça de maior sucesso. Nós só no Brasil tivemos 1.200.000 ingressos vendidos. A peça foi para Buenos Aires, foi um estrondoso sucesso em Buenos Aires. E havia 2 produtores chilenos disputando os direitos da partilha. Eu não conhecia nenhum nem outro. E naquela época, pré-internet, a gente não tinha esse acesso para saber quem era quem. E então, cada um deles me mandou um elenco possível. E eu não fui nada prático, porque eu não sabia. Aí ligava para alguém, você conhece? Não, não conheço. Quem é que poderia me dar informações sobre o Chile? Enfim,
Finalmente me ligaram e disseram, olha, nós temos que assinar contrato com o teatro hoje, você precisa resolver. Eu falei, hoje? Hoje? Você já está um mês para dar essa resposta. E aí eu falei, poxa, que eu vou fazer agora? Pisei na bola. Eu já deveria ter escolhido um produtor para o meu espetáculo no Chile. Eu tinha 2 elencos. Eu aí, sem saber o que fazer, peguei o telefone e liguei para Informações do Chile. Me atende a moça e fala, Santiago, Chile Informaciones, buenas tardes. Eu falei, buenas tardes, senhorita. E aí pedi a ela eu falei, que pensar de uma atriz que se chama Liliana Rossi? Ela falou, me encanta Liliana. Amo Liliana. Eu falei, e fulano, adoro. Eu falei, entre esse elenco e esse elenco, qual você iria ver primeiro? Ela falou, esse. Eu falei, graças. E aí liguei, escolhi o produtor. Na festa de estreia, foi um sucesso no Chile. Ele falou, você nunca me disse por que é que você me escolheu. Eu falei, não fui eu que te escolhi. Quem te escolheu foi a telefonista da Central de Atendimento de Santiago do Chile. Porque eu não fui prático, quando eu deveria ter sido prático. Então, praticidade é uma coisa que nós jamais podemos abrir mão. Sejamos práticos na vida. Poesia, comunicabilidade, adaptabilidade. Não, disciplina, adaptabilidade, praticidade. 6º ingrediente que eu gosto de colocar na minha receita e gosto de ser pródigo, que eu chamo de agendamento, que nada mais é, voltando à filosofia, voltando ao autoconhecimento, ao autoentendimento, você precisa entender-se como pessoa e entender as suas ferramentas e de que maneira melhor você pode usá-las. Cada um de nós tem uma quantidade X de energia em momentos diversos da vida. Cada um de nós tem aptidões diferentes. Sabemos usá-las de uma maneira ou de outra e precisamos estar agendados para isso. Eu me lembro que a grande Bibi Ferreira, no final da vida, já com 90 e tantos anos, ela fazia um único show por semana, aos sábados. Um único show. E eu fui com Marília Pêra, com a saudosa Marília Pêra, fomos ao Teatro Vila Lobos, nos sentamos, e a Bibi no palco era um acontecimento, era uma leoa no palco. Ficamos encantados, fomos ao camarim, e quando eu cheguei no camarim, eu fiquei impressionado de ver como ela estava alquebrada, como ela estava muito velhinha e muito frágil, muito diferente daquela mulher que eu tinha acabado de ver no palco, e que era um portento. Aí eu falei, nossa Bibi, como é que você consegue? Ela falou, Falabella, me resta muito pouca energia. Então, eu passo a semana inteira deitada para poder fazer esse espetáculo. Porque é a única coisa que ainda me dá uma grande alegria. Então, ela tinha um entendimento do próprio corpo, da própria ferramenta, de que maneira ela deveria usar o seu tempo. Isso é fundamental. Se você tem eu tenho amigos meus, que eu digo, teatro musical, vocês sabem, é uma prisão. Imagine num espetáculo musical, nos sábados, a gente chega no teatro às 4 da tarde e sai do teatro à 1 da manhã. São 2 shows. Você tem 1 hora de intervalo entre um show e outro. Você tem que cantar, você tem que atuar, você tem que estar bem. Então, obviamente, a sexta-feira é um dia perdido, porque você tem que dormir cedo e dormir bem, porque quem não dorme não canta. Então, o teatro me ensinou grandes coisas, além da disciplina, além da adaptabilidade, além da necessidade da comunicabilidade. Imagine, eu dirijo musical, eu dirijo 120 pessoas. Peruqueiros, camareiros, maquinistas, atores com egos imensos, ou não, maquiadores, enfim, são 120 pessoas. Eu preciso ter comunicabilidade e preciso ter um olhar poético.
Eu costumo dizer que o teatro foi o grande professor da minha vida. Poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade e o agendamento. Eu preciso saber que hoje, no sábado, eu tinha esse encontro com vocês. Então, vamos tomar um vinho? Não, não vou tomar um vinho. Eu quero estar bem, eu quero estar inteiro. Entenda-se. É mais fácil. Disciplina sempre liberta, jamais aprisiona. Você veja, tudo é ligado. Quando você tem uma visão holística da coisa, você perceba que todos esses pontos se interligam. Então, o sétimo ingrediente que nós vamos colocar nessa receita, que eu acho que talvez seja o mais difícil de se adquirir hoje em dia, é a originalidade. Nós vivemos num mundo tão sôfrego, né, pela busca da originalidade, que todo mundo acaba fazendo tudo igual. Tudo igual. E sabe como é que você adquire uma real originalidade? É quando você efetivamente tem um real olhar para o humano. Porque somos seres humanos vivendo entre seres humanos neste planeta. Não vamos fugir disso jamais. Enquanto estivermos aqui, temos que entender o próximo, lançar esse olhar para o próximo. A minha mãe era professora de literatura francesa da UFRJ e frequentemente nós tínhamos pessoas na minha casa, convidados, que eram professores que tinham sotaque, obviamente, não eram brasileiros, falavam com sotaque. E eu me lembro que uma vez eu e meus irmãos rindo de uma pessoa que estava falando com sotaque, minha avó nos chamou na cozinha e me deu um carão que eu jamais me esqueci. Ela disse, não seja idiota, nunca se esqueça que alguém que tem sotaque é alguém que fala uma língua a mais do que você. E é verdade, eu nunca me esqueci disso. E passei a olhar para as pessoas com isso na minha cabeça. Quando eu estava escrevendo Toma Lá da Cá, que foi um grande sucesso meu na televisão, eu tinha criado para Adriana Esteves uma mãe, que era uma mãe dura, uma sogra de sitcom, chamava-se Dona Getúlia. Mas eu não estava muito satisfeito com a personagem, confesso. E eu disse, isso não está bom, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria, não é isso que eu queria. Aí um amigo meu falou, vou dar um jantar aqui em casa, era um jantar grande, uma festa. Fui ao jantar, e nesse jantar havia uma senhora completamente louca, de mini saia, escancarando geral. E eu me lembro que eu a olhei com preconceito. Eu a olhei como se ela estivesse se comportando de uma maneira que não era apropriada para a idade dela. Me causou espécie aquilo. No dia seguinte, eu acordei com essa mulher na minha cabeça. Aí falei, nossa, tinha uma mulher tão louca na festa ontem, né? Uma mulher completamente alucinada. E naquele momento eu consegui vencer o meu preconceito e ser original. Porque eu olhei para esta mulher de um outro modo, e naquele momento a sogra, a mãe da Adriana Esteves, deixou de ser Dona Getúlia e virou a Arlete Salles, que fazia Copélia, que era uma louca, que só falava que queria andar nua, que queria fazer sexo nos 5 continentes, e que foi um grande êxito popular. Ou seja, eu consegui um grande sucesso popular vencendo um preconceito meu, olhando de uma outra maneira, por um outro ângulo. Eu costumo dizer que eu recebi alguns elogios ao longo da minha carreira, mas talvez o elogio mais importante que eu tenha recebido na minha carreira tenha sido de um porteiro da Globo, que um dia me disse assim, ô Falabella, sempre que tem alguém muito esquisito aqui, eu já sei que é para programa seu. Eu fiquei tão feliz com isso, eu falei, nossa, você não sabe o presente que você está me dando dizendo isso. Originalidade. Recapitulando. Poesia, comunicabilidade. Recapitulando. Poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade,
praticidade, agendamento, originalidade. Oitavo ingrediente, que é fundamental, eu chamo de pertencimento. É fundamental que você encharque as pessoas que estão ao seu lado, aqueles seus companheiros de vida e de trabalho, com esse sentimento de pertencimento. Não é um espetáculo meu, é um espetáculo nosso. E não é cabotinismo, é fundamental agir-se dessa maneira. Senão as coisas não resultarão. Nós vivemos num mundo muito egoísta, de certa forma. E a internet, com esse narcisismo descontrolado das selfies e de olhem para mim, olhem para mim, olhem... Não olhe para você, olhe para o outro. O Malcolm McDowell, que é um grande ator inglês, ele diz uma coisa linda, ele diz, você só é um grande ator e você só brilha de verdade quando você é capaz de admirar o outro em cena. Eu estava conversando agora, lembrando do N, que eu fiz no palco com a minha amada Ingrid Guimarães, e um dia uma amiga minha falou, Miguel, é tão lindo você olhando para a Ingrid no palco, porque eu olhava com admiração. Ela dizia, você não sabe como você brilha. Eu disse, mas eu não estou fazendo nada ali, eu só estou assistindo. Ela falou, mas é exatamente isso. É você assistindo com admiração uma colega. Quando você tira o foco de você e joga o foco para o outro, você encharca não só o palco, mas toda a plateia de pertencimento. Quando você entende que a sua voz tem que ir até a última fila, você começa a trazê-los todos para você. Quando você tem que dirigir 120 pessoas e falar línguas diferentes, porque o maquinista que está lá em cima está te perguntando se o rebite está certo, se o iluminador diz o foco está... A camareira está... porque a atriz está dando um problema ali. Você tem que... E aí, de repente, você começa a surfar e ter prazer naquilo tudo, porque você deu a cada um deles essa noção de pertencimento. Todos sabem que aquele trabalho não é seu, é um trabalho de todos nós. É um trabalho nosso. Por isso que eu gosto de todo espetáculo meu, no primeiro dia, na estreia, eu coloco as 100 e tantas pessoas no palco agradecendo. Porque é delas. Se o maquinista não entrar com o cenário na hora, ele vai me esmagar. Se eu não estiver na minha quartelada que eu ensaiei, o cenário vai me esmagar. A luz não vai acender corretamente. O microfone tem que saber a deixa para ligar. É um mecanismo muito bem azeitado. E as coisas só funcionam desta maneira quando todos sabem que aquilo é um espetáculo de todos, que aquele é um sucesso compartido. É fundamental encharcar. Aí você vai dizer no trabalho e em casa, principalmente em casa, que é quando a gente se esquece de dar pertencimento de um modo geral. A gente se esquece de... Eu estava me perguntando, o meu filho mais velho, eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho é economista. E graças a Deus. E ele outro dia falou assim, rapaz, ele me chamou para almoçar e falou, pai, você sabe quanto custou o curso que eu fiz na Inglaterra, de pós-graduação? Eu falei, não, meu filho, você queria fazer, eu podia pagar, paguei. Por que você está falando isso? Ele falou, por que você faz tudo isso e não me deixa eu cuidar dos negócios da família? Eu falei, você tem toda a razão. Eu fico tanto falando de pertencimento e não estou dando pertencimento a alguém que está do meu lado. E hoje em dia é ele que cuida de tudo, lindamente, diga-se de passagem. Eu hoje estou só passarinho aqui. Meu filho cuida da minha vida. Então, essa noção de pertencimento, nós temos que aprender cotidianamente. E eu sei que é difícil, mas entendam que o mundo mudou. E uma coisa que nós já sabemos
é que o sentido da pirâmide hoje em dia é invertido. Antigamente era assim, não é? Agora, é fundamental que a gente pense na pirâmide assim. A massa é a mais valorizada, porque é ela que nos faz realizar as coisas. É ela a força de trabalho. Então, as novas empresas todas valorizam esse sentido da pirâmide invertida, porque assim elas são bem-sucedidas. Então vamos lá. Poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento, originalidade, pertencimento. Nono ingrediente que não pode faltar na nossa receita: persistência. Vamos voltar para a nossa Emily Dickinson, lá em Massachusetts, no século XIX. Emily Dickinson nunca teve um único poema publicado. Jamais. Ela nunca teve um poema publicado. Ela escreveu para várias revistas. Ela recebe uma carta muito dura de uma revista que era célebre na época, Atlantic Monthly, e o cara diz a ela que ela não é poeta. E ela nunca desistiu. Ela escrevia em livros de receita, em caixas de chapéu, ela persistiu. Como ela mesma dizia, ela deixou um livro de memórias. E ela dizia nesse diário, era um diário, não eram memórias, era um diário. Nesse diário dela, ela diz: eu tenho a certeza de que eu jamais deixarei de viver aqui na Terra. E, de certa forma, ela tinha razão. Ela jamais deixou de viver. Ela persistiu. Em 1993, eu montei uma peça chamada Veneza, que eu gostei especialmente, e resolvi que eu ia transformá-la num filme. E escrevi o roteiro em 94. E desde 94, eu venho batendo na porta dos produtores, pedindo para realizar o meu filme. Ah, é comédia? É, mas não é a comédia que eu faço na televisão, é outro tipo de comédia. Não, não interessa. Olha, eu tenho um roteiro aqui. É comédia? É, mas não é. Eu falei, por favor, me tirem da prateleira. Eu quero fazer tudo, eu quero abrir o leque cada vez mais. Nunca consegui. O que eu fiz? Embrulhei o meu sonho em papel de seda, botei lá no fundo da gaveta, de vez em quando eu dava uma olhadinha, dizia, ele está lá, mas eu não vou abrir mão dele. Um dia eu vou fazer esse filme. Um dia eu vou fazer esse filme. E um belo dia eu estou numa festa, conheço um produtor, falei do meu projeto, e ele disse, eu vou fazer. Manda o roteiro. 24 anos depois, ele começou a levantar a produção desse filme. Eu convidei a grande estrela espanhola Carmen Maura para vir fazer no Brasil. Ela aceitou. Tudo estava indo muito bem. De repente, começaram os reveses, né? Ela não pode mais vir porque o seguro não cobre uma vinda para o Brasil e porque ela não tem idade para tomar a vacina da febre amarela. Eu falei, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer de um jeito ou de outro. Vamos para o Uruguai. Mudamos um filme em uma semana para o Uruguai. Adaptabilidade. E ela falou disso no Bial, numa entrevista do Bial. Ela falou uma coisa impressionante. Era no Brasil, 2 dias depois fomos para o Uruguai e lá estavam eles animados, carregando as coisas nas costas. A adaptabilidade. Não pode mais ser no Brasil, eu quero fazer. Eu vou fazer no Uruguai, eu não vou ficar sentado chorando. E o filme estreou essa semana no meio da pandemia. Tudo bem, eu realizei, eu fiz, eu fui persistente. Disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento, originalidade, pertencimento, persistência e o último ingrediente que eu colocaria na nossa receita, e aí nós vamos colocar xícaras à vontade, que é generosidade. É fundamental sermos generosos
com não só com as nossas vidas, com o nosso entorno, mas com o planeta. O planeta está pedindo socorro, não é de hoje, e nós estamos aqui usando os óleos essenciais exatamente para estarmos alinhados e para melhor tentar ser generosos com o nosso entorno e com a vida. Há um exemplo que eu gosto de citar, que é um exemplo que muita gente já conhece, mas que eu acho genial, que é a história do grande escritor Franz Kafka, talvez um dos maiores escritores, talvez não, um dos maiores escritores do século XX, autor de A Metamorfose, O Processo, enfim. Kafka morreu muito jovem, morreu com 40 anos, e no final da vida ele já estava com os 2 pulmões tomados pela tuberculose. Quem conta essa história foi a última companheira dele, Dora Dimond. E a Dora Dimond conta que ele costumava ler os jornais num parque em Berlim, na frente da casa dele. E um dia ele estava lendo os jornais na frente da casa dele e ele vê uma menina que está chorando copiosamente. A menina chora porque tinha perdido a boneca e estava com a babá. Ele então tenta encontrar a boneca, mas provavelmente a boneca tinha sido roubada, porque era uma boneca cara, e não encontram essa boneca. Ele então vai para casa muito tocado com as lágrimas daquela criança, e no dia seguinte ele volta ao parque, a menina está lá, brincando, e ele então se apresenta a ela como um carteiro de bonecas. E diz a ela que ele trouxe para ela uma carta da boneca. Nessa carta a boneca se desculpa por ter se ausentado sem se despedir, mas ela já tinha combinado uma viagem pelo mundo com outras bonecas. Então ela precisou se ausentar. E ao longo das semanas, um dos maiores autores que o mundo conheceu se deu ao trabalho de escrever generosamente cartas para uma menina desconhecida no parque. E aí a boneca conhece a França, conhece a Itália, ela vai à Ásia, ela conhece a África, e no final ele já não sabia mais o que fazer. Ele então compra uma outra boneca para a menina, traz para ela, e a menina diz: não, essa não é a minha boneca. Essa não é a boneca que eu perdi. Aquele amor, aquela ligação especial que as meninas têm com suas bonecas. Essa não é a minha boneca. Ele diz: mas ela te mandou uma última carta. E nessa última carta, a boneca diz à menina que nessa viagem ela conheceu tanta gente maravilhosa. Ela viu o mundo por um olhar tão próprio, tão particular, conheceu tanta gente grandiosa que ela tinha se transformado numa outra boneca. E ele termina dizendo uma coisa linda: tudo aquilo que você ama, forçosamente você perderá, mas tudo aquilo voltará em forma de amor. Eu acho esse exemplo do Kafka uma coisa genial, porque é de um despreendimento. Essas cartas, infelizmente, nunca foram encontradas, e é uma pena, porque imaginem vocês a qualidade dessas cartas, o que deveriam ser. Então, na nossa receita do bem-estar, na nossa receita holística de bem se posicionar no planeta, esses ingredientes não podem faltar. Poesia. Olhem para a vida dessa maneira. A vida nos oferece cotidianamente, às vezes um canto, você está passando de carro e vê um espaço, e esse espaço pode te preencher com uma visão poética. É só você treinar o seu olho para tal. Poesia, comunicabilidade, comunique-se de verdade. Olhe para a pessoa, entenda a pessoa que você está falando, com quem você está falando, porque ela vai entender melhor o que você quer dizer. Disciplina, goste de ser disciplinado. É fundamental você gostar de ser disciplinado, você ter prazer em fazer as coisas. Adaptabilidade, não se deixe flagrar de calças curtas, esteja pronto para transformar as coisas, porque nunca as coisas são exatamente como nós desejaríamos que elas fossem. E é preciso que a gente tenha essa rapidez de se transformar. Seja prático.
Seja prático no seu cotidiano. Agende-se. Entenda a pessoa que você é. Entenda de que maneira você vai levar o seu dia a cabo, o seu ano a cabo. Você pode fazer planos para o futuro se você tiver essas outras ferramentas. É fundamental. Seja original. Não tente fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Olhe para a vida por um outro ângulo. Olhe para aqueles que ninguém olha, ou olhe para aqueles que todos olham de uma maneira diferente. Você vai ver que você vai ter uma resposta muito positiva quase sempre. Pertencimento. Seja justo com aqueles que trabalham, que vivem com você, que dividem com você o seu cotidiano. Encharque-os desse sentimento de pertencimento, da importância que essas pessoas têm em pequenas coisas, em pequeníssimas coisas. A moça que me serve um café é maravilhoso, aquele café me cai perfeitamente naquela hora e eu sou profundamente grato àquele café e àquela mulher por ter me trazido um café. E faço questão de dizer isso a ela. Persistência, sempre. Sempre. Há um ditado japonês que eu adoro repetir, porque eu acho fundamental. Caia 7 vezes e levante-se 8. Levante-se sempre. Persista. Persista no seu sonho, persista naquilo que você acredita. E ouça. Comunicabilidade. Ouça. É bom ouvir as pessoas. É bom entender de que maneiras as pessoas à sua volta pensam e o que elas pensam sobre aquilo que você está fazendo. E, finalmente, generosidade, porque sem ela, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Eu volto a Emily Dickinson, que no seu diário disse uma coisa genial. Ela disse que ela tinha certeza que ela jamais deixaria de viver aqui na Terra. Porque, segundo ela, o poeta acende a luz e depois vai embora. Mas a luz, essa continua. E eu, particularmente, acredito que nenhum de nós precisa ser poeta para acender luzes. Nós podemos ir acendendo luzes no nosso cotidiano, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho. Acendam luzes, vamos acendendo luzes, vamos melhorando, vamos devolvendo aquilo que a vida nos deu. Sempre que eu consigo transformar a vida de alguém, que eu consigo melhorar a vida de alguém, eu estou melhorando o todo, eu estou melhorando o entorno, eu estou justificando a nossa presença aqui na Terra, que eu acho que é o mais importante. Acendo a luz. Eu costumava no video show terminar sempre o programa dizendo um pensamento. E eu queria terminar esse bate-papo com vocês com um pensamento. Aí eu fiquei pensando hoje o que é que eu poderia dizer a vocês nesse momento tão delicado que nós estamos atravessando, mas ao mesmo tempo tão rico e tão cheio de significados. Então eu escolhi um pensamento da grande Marguerite Yourcenar, que diz o seguinte, e é com ele que eu quero terminar o nosso bate-papo. A luz se foi, e agora nada mais resta a não ser esperar por um novo dia, um novo sol, nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. Muito obrigado, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês e eu espero, como meu avô, que vocês digam, valeu a pena. Obrigado. Querida. Ai, eu achei que era Miguel. você. Falei que Sou eu, Miguel. Gente, o que foi essa palestra? Eu tô assim,
Eu tô aqui nessa imersão do Oterro, já tô praticamente da família, amor. Já sei o nome dos olhos, já tô levando pra casa um monte de coisa. tudo ontem, foi uma loucura. É uma loucura isso aqui, e só melhora. E eu tava agora falando com o Elton, com o William. Gente, você falou que coisa linda você coroar o nosso evento. Não, e a coisa mais impressionante que eu Porque- achei é que ontem, com essa história dessa minha amiga que está hospedada na minha casa, e ela veio correndo e falou, é do Terra, eu uso direto, você vai adorar, eu não conhecia. Aí ela pegou, botou, eles me mandaram o difusor, ela botou no meu quarto, O que você achou? e ela falou assim, vou te botar o lavanda. É isso. Aí botou lavanda e eu dormi, que foi uma beleza. Eu estava com uma mordida aqui nas costas. Aí ela falou, peraí que eu vou passar esse aqui. Gente, sua Ela amiga já é boa. começou e agora eu já tô tendo. Vou chegar em casa e vou ter uma aula outra vez da do Terra com ela. Mas é isso, eu acho que isso, tá todo mundo que está acompanhando a gente aqui, presencial, nos camarotes, em casa, você falou tudo que a gente está falando aqui, como Em 2 você dias. combina com a família, vem pra família, porque eu já tô família, eu já tô na tô família. aplicado na do Terra. Já está aplicado na do Terra. Muito obrigada, Miguel. Gente, eu chamo Miguel de Miguel, porque ele é amigo da Ingrid, a Ingrid é minha amiga, eu chamo ele de Miguel. Beijo. Miguel, olha, muito obrigado. Eu que agradeço, Eu, imagina. particularmente, assim, ó, entregou muito mais do que eu estava esperando. Tudo que você falou, as 10 palavras, e eu ali pensando, né, e tendo contato com toda a nossa equipe, os nossos consultores que vivem, né, do Terra todo dia, eu já fazendo uma ou duas associações com cada palavra do como nós podemos aplicar tudo isso. Mas é impressionante porque os óleos essenciais, na verdade, eles querem isso, né? Te buscar um equilíbrio, É isso. e te proporcionar uma vida melhor. Não, e além né, do uso dos óleos, toda a cultura da empresa, atrelada a tudo isso que você falou, casou com chave de ouro com o fechamento do nosso evento. É Que bom, isso. fico Muito feliz. obrigado Muito mesmo. obrigada e pode Eu ter que certeza agradeço. que valeu muito a pena. Você me fez tão mais feliz do que eu já estava. Muito obrigada. Um beijo. Um Muito beijo. obrigado. Obrigado, Miguel. Galera, muito obrigado, hein? Miguel Valeu. Falabella. Gente, que...